Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Último final de semana de jogos, né, de Copa do Mundo. A Copa do Mundo se encerrou nesse final de semana que rendeu a definição, né, do que faltava para a Copa, nessa Copa do Catar, do terceiro lugar, do quarto colocado, do campeão e do vice. E a gente vai trazer tudo aqui nesse vídeo, fechou? Eu vou trazer uma análise do jogo do terceiro e quarto lugar, não vou me prolongar muito para falar desse jogo, eu acho que todo mundo está esperando, ansioso para eu falar sobre o jogo da final, né, que foi a Argentina contra a França, que foi um jogaço, na minha opinião, o melhor jogo, o melhor final que eu pude assistir de uma final de Copa do Mundo. Mas, antes eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também se inscrever na nossa página no Instagram. Eu tô trazendo todas as análises dos jogos da Copa do Mundo. E lá no Instagram eu trago um texto. Então, se você quiser ler um pouco, logo que acaba o jogo, eu deixo a minha opinião dos jogos, né, da Copa do Mundo. Então, tem opinião sobre o jogo do Brasil, sobre o jogo desse jogo de hoje da Argentina e da França, o jogo de ontem de Croácia e Marrocos. Então tem toda essa análise bacana que eu trago depois dos jogos. O vídeo geralmente demora um pouco mais. E também eu trago as análises dos principais clubes do futebol brasileiro, né? Sempre dos 20 clubes da Série A. Né? Então eu vou trazer aqui as análises dos estaduais, a cobertura completa dos estaduais, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, tudo eu vou trazer aqui para vocês. Óbvio que eu vou trazer dos 20 clubes, eu não vou trazer da Libertadores inteira, como eu trouxe da Copa do Mundo, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês sobre os clubes brasileiros. Mesma coisa que a gente fez esse ano, se você for lá no Instagram ou acompanhar aqui nos vídeos, aqui a playlist dos vídeos de análise, você vai ter uma noção de como é a nossa página. Fechou? E aí eu quero deixar já essa pergunta logo no começo, que aí vocês já vão ficar um pouco mais cientes também. Quero ver com vocês se vocês topam de eu trazer as análises dos jogos do Brasil também, da seleção brasileira. Né? Aí vou englobar os jogos amistosos, as eliminatórias, porque vai ser interessante a gente acompanhar nessa construção na seleção brasileira para 2026. Né? A seleção que vai vir com um novo técnico, com uma nova comissão técnica, provavelmente, novos jogadores, né, já que alguns aposentaram. Mas vamos falar dos jogos, né, que desse final de semana, que eu acho que é o mais interessante, que é o que vocês estão aqui para assistir, ou que tá na thumbnail, né, que são os jogos desse final de semana. Meus queridos, seguinte, no sábado, né, ontem, famoso ontem, aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo, a Croácia venceu por 2-1 a equipe do Marrocos, né, pela primeira vez o Marrocos representou uma seleção africana, né? Primeira vez que uma seleção africana chega numa semifinal de Copa do Mundo e tem essa oportunidade de estar no pódio de uma Copa do Mundo. Não foi dessa vez, mas com muitos méritos, Marrocos também fica com a quarta colocação. Né? Esse jogo foi muito interessante entre Croácia e Marrocos, só que a Croácia soube lidar melhor com a pressão de Marrocos, principalmente no segundo tempo. Né? A Croácia dominou bem as ações do meio de campo, Modric fez mais uma excelente partida, mas eu acho que faltou aquele algo a mais para a seleção da Croácia ser uma seleção que classificasse para a final. Acho que Marrocos merecia mais a terceira colocação pelo que fez na Copa como um todo, mas a Croácia foi mortal durante o mata-mata, inclusive eliminando a seleção brasileira. Mas, enfim, a Croácia venceu com o gol de Gvardiol e Orsic, e Dari fez o gol aí de Marrocos, descontando, fazendo 2-1. Marrocos, inclusive, que empatou o confronto, né? A Croácia saiu na frente com o Gvardiol e o Dari empatou logo na sequência, 2 minutinhos depois. Assim, o jogo é interessante, o jogo foi legal, né? Mas foi a Croácia se defendendo no segundo tempo, isso defendendo muito bem dos contra-ataques rápidos que Marrocos tentava impor, tentava criar sobre a equipe europeia. Mas, vamos falar aqui, dito isso, méritos da Croácia, parabéns para a Croácia pela terceira colocação. Vamos falar então da final. Da grande final, que ambas as duas seleções tinham a sua chance de conquistar o tricampeonato e se isolar ali no meio das seleções campeãs do mundo, né? A gente não tem outra seleção tricampeã do mundo atualmente. E a Argentina fez um primeiro tempo espetacular. Mas antes de falar sobre o jogo em si, eu queria analisar o confronto por duas óticas e dois jogadores diferentes, Mbappé e Messi. Né? Obviamente o Messi se consolida e sobe um patamar acima no futebol mundial, né? No futebol como um todo. Se a gente tem o rei e a rainha do futebol já definidos,
né, Marta e Pelé, agora a gente conquista o príncipe, né? A gente já tem um príncipe na hierarquia do futebol. Não coloco o Messi, de longe o Messi não ultrapassa o Pelé do maior jogador da história. Pode ser o maior jogador da história que você viu, particularmente é um dos melhores que eu vi na minha vida, nesse tempo acompanhando o futebol, né? E essa partida que ele fez hoje foi espetacular. Foi espetacular. O Messi, ele jogou uma enormidade, né? Fez os 2 gols da partida, um gol de pênalti um tanto quanto contestável, mas eu vou falar da arbitragem mais pro final. Mas fez 2 gols, apareceu pro jogo o tempo inteiro, não fugiu de divididas, inclusive teve uma bola que ele tirou para escanteio, né? Inclusive, acho que foi a primeira vez que ele fez isso em toda a sua carreira, né, no futebol. E o Di Maria fez o segundo gol da partida, né? E fez o outro gol da Argentina. Outro jogador que jogou muito bem, tá, hoje, Di Maria e Messi. Mas assim, falando mais sobre o Messi, eu acho que ele encerra o seu ciclo no futebol de uma maneira excepcional. Não falta mais nada para o Messi conquistar, né? E vai possivelmente conquistar a sua 7ª bola de ouro no final dessa temporada, por muito mérito pelo que ele fez aqui pela seleção argentina. Não fazia uma boa temporada pelo PSG, é verdade, mas quando começou essa Copa do Mundo, ele vestiu realmente a camisa da Argentina, incorporou camisa 10, né, Diego Armando Maradona, e fez uma Copa do Mundo excepcional. Se a gente lembra de 94 como a Copa do Romário, de 98 como a Copa do Zidane, de 2002 como do Ronaldo, de 2006 do Buffon, 2010 de Iniesta e Xavi. Tem esses nomes que marcam as seleções campeãs, 2014 do Miller, 2018 do próprio Mbappé. A gente pode falar que essa Copa do Mundo é de Lionel Messi. Eu sempre brinquei com vocês que sem Messi essa seleção se torna uma seleção comum, e é verdade. A partir do momento que o Messi perdeu o seu companheiro, que equivale um pouco à qualidade do time, né, balanceia um pouco mais a qualidade do time, que é o Di Maria, a Argentina caiu demais de rendimento. Foi até assustador como a Argentina caiu de rendimento, perdeu o poder de criação, até, é verdade, chegou à criação do seu 3º gol, mas já perdeu as rédeas da partida. E foi aí que entra a questão do Mbappé. Um jovem de 23 anos que disputa sua 3ª Copa do Mundo e simplesmente marca 13 gols em 2 Copas do Mundo. É muito para um jovem de 23 anos que se torna o jogador com mais gols em finais de Copa do Mundo, são 4 em 2 finais, são 4 gols. Tem um poder de decisão excepcional. As 3 bolas que chegaram para ele com chance clara de gol, ele guardou as 3. Óbvio, teve 2 pênaltis, mas a outra oportunidade, que até estava mais difícil do que as outras que surgiram durante a partida, ele conseguiu converter em gol. Então o Mbappé é um jogador extraordinário que está surgindo no futebol. É um jogador que vai render muito ainda para a seleção francesa. No mínimo, tem 3, no máximo, né? Vamos supor assim, tem 3 Copas do Mundo ainda para disputar. No mínimo, no auge, 2. Mas é um jogador fantástico. E tem tudo para disputar mais uma final em 2026. É uma seleção que está com uma geração espetacular também surgindo, com o próprio Camavinga, Tchouaméni, jogadores jovens, né? O Thuram, que também está aparecendo, e o próprio Mbappé, que é um jovem, tem 23 anos, gente. 23 anos. Eu tenho 23 anos, entendeu? O Mbappé joga demais. Se o Messi fez uma final espetacular, o Mbappé fez uma final perfeita. Tá? Por mais que as França tenha perdido essa final, o Mbappé fez uma final perfeita. Não jogou bem no primeiro tempo, muito pela boa formação e boa estratégia do Scaloni durante o primeiro tempo da Argentina, mas quando foi acionado, simplesmente empatou o jogo. Quando surgiu a oportunidade, quando sem Di Maria, a Argentina deixou de criar, deixou de incomodar a França, deixou de dominar as ações do meio de campo, o Mbappé foi lá, empatou o confronto, empatou o duelo, levou a partida para a prorrogação. O Messi fez o 3º gol da Argentina, né? E o Mbappé foi lá e fez o 3º gol também de pênalti. Todaro, mas foram 3 pênaltis que ele tiveram no jogo. Sim, foram 3 pênaltis. Mas um jogador desse nível de decisão, quantos jogadores a gente não viu perdendo pênalti, né? É famoso, fez gol no jogo, perde nas cobranças de pênalti. E o Mbappé não se enquadra nesse quesito. Bateu os 3 pênaltis no mesmo canto. E mesmo assim, mesmo o Martínez acertando por 2 vezes o canto, ele bateu bem e fez os seus 2 gols. Tem uma estrela
é um jogador espetacular que tem um futuro, cara, como eu posso dizer assim, assustador para nós brasileiros, mas assustador também que vai brilhar muito, né? Vai ser um jogador espetacular no futuro, vai ser um dos maiores da história, sem sombra de dúvida. Porque já é campeão do mundo, tem vários títulos na carreira. Falta brigar por estar num clube que vai proporcionar ele a conquistar títulos europeus, assim como o Messi tem, o próprio Neymar já tem também. Então, tá analisado dessas duas maneiras. Eu só queria concluir da seguinte forma. A Argentina foi a seleção, a partir do baque contra a Arábia Saudita, aliás, a Argentina iguala a Espanha como as duas únicas seleções a perderem o primeiro jogo e serem campeões do mundo. O primeiro jogo da fase de grupos e serem campeões do mundo. A Argentina, depois do baque da Arábia Saudita, o Scaloni viu tudo que estava errado, o próprio ataque com o Lautaro Martinez, e mudou a casa na Argentina, mudou a estrutura do time, mudou algumas peças, e o time passou a render mais em campo, vencendo muito, fazendo um excelente segundo tempo contra o México na segunda partida, fazendo uma excepcional partida contra a Polônia na terceira fase de grupos. É verdade que sofreu contra a Austrália, mas fez um bom primeiro tempo. É verdade que sofreu novamente nas quartas de final contra... Eu esqueci agora quem que a Argentina sofreu, mas sofreu nas quartas de final, também jogando mas jogou bem nas quartas de final. Fez uma excelente semifinal contra a Croácia, contra a Holanda, né? Fez os 2-0, tomou um empate, mas passou nos pênaltis muito pela boa partida do Emiliano Martinez, uma boa intercepção nos pênaltis. Fez uma excelente semifinal contra a Croácia, incontestável, 3-0. Inclusive para nós foi uma vergonha sem tamanho. E na final contra a França fez um primeiro tempo de tirar o chapéu. O primeiro tempo da Argentina, daqui a alguns anos, vai estar sendo artigo de estudo, vai ter artigo de análise de alunos de jornalismo esportivo, de análise esportiva, porque foi um almanaque que a Argentina fez, que o Scaloni fez. Então é a diferença de você ter um técnico estudioso, de você ter um técnico preparado para fazer mudanças para o time melhorar. A gente lembra em 2002, Felipão colocou o Kleberson no meio de campo, com muitas contestações da imprensa, das pessoas aqui no Brasil, e o time melhorou, foi campeão do mundo assim. A gente teve o Mazinho em 94 e agora a gente teve a entrada do Julián Álvares na frente como camisa 9, como convertendo as oportunidades de gol. Vale lembrar que na semifinal ele fez 2 gols contra a Croácia, que colocou a Argentina nessa final de Copa do Mundo. Então assim, é tirar o chapéu pro Messi, tem todo o merecimento que um grande craque tem que ter. Se a gente lembra de Kempis em 78, a gente lembra de Maradona em 86, agora a gente lembra da Argentina de Messi em 2022. É uma grande Copa do Argentino, é uma grande Copa da Argentina, mas a França também é uma seleção muito bem treinada, muito bem preparada, é uma seleção homogênea. Você vê a seleção da França equilibrada, da defesa para o meio de campo, para o ataque, é verdade que sofreu muito, mas volto a dizer, pela formação do Scaloni, pela estratégia do Scaloni, era óbvio que, não óbvio, mas ficou óbvio que com grandes estudos você pode anular grandes seleções, grandes times, né? E foi o que a França acabou passando perrengue no primeiro tempo, e no segundo tempo passou a sobrar. Inclusive, na minha opinião, poderia ter sufocado um pouco mais para conseguir o terceiro gol. Não fez, foi para a prorrogação. Teve a bola do jogo no último minuto da prorrogação, que foi uma excelente, na minha opinião, a maior defesa que eu já vi numa Copa do Mundo de Emiliano Martinez. Colocando a Argentina nos pênaltis, e aí ele sabe muito bem, coisa que o Lohri não sabe, e que é defender pênaltis. Ele foi muito bem, fez os seus milagres nas cobranças, e a Argentina é tricampeã do mundo. Igual a Pelé, né? E eu tô aqui de Brasil, não passando vergonha, não longe disso, mas só para falar para vocês que quem tem mais ainda tem 5. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.